Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao estudo sobre colocação pronominal. Lembrando que colocação pronominal, ela é a parte da gramática que estuda a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Vimos que dependendo da posição, ela pode ser classificada como próclise, ênclise ou mesóclise. A próclise é a colocação antes do verbo, ênclise depois do verbo e mesóclise no meio do verbo. A aula passada nós vimos alguns usos específicos de próclise. Hoje nós vamos dar continuidade com usos específicos de ênclise e de mesóclise. Lembrando que ênclise ela é a colocação do pronome depois do verbo. E como é que isso vai acontecer? Vejamos alguns casos. Primeiro, com o verbo no início da oração. Então, a ênclise vai ocorrer se o verbo estiver iniciando, introduzindo a oração, como ocorre nos nossos dois exemplos seguintes. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, agora, o verbo ele está iniciando a oração. Então, neste caso, o pronome ele deve ficar após o verbo. O pronome não pode iniciar a oração, tá certo? Nesse caso, a ênclise ela é obrigatória. Surpreendi-me com o café da manhã. Então, o verbo surpreender ele está no início da oração, introduzindo a frase, logo a posição do pronome deve ser depois. E essa posição nós chamamos de ênclise. Outra situação é com verbos no imperativo afirmativo. O imperativo é o modo em que você exprime um pedido, uma ordem, uma instrução. Então, exemplo, depois de terminar, chamem-nos. O verbo chamar, ele está no imperativo afirmativo e ele também está antecedido por uma pausa, o que faz com que a ênclise seja obrigatória. O outro exemplo, para começar, joguem-lhes a bola. Eu tenho o verbo jogar no imperativo afirmativo e sendo precedido por pausa, que é essa pausa, ela é devido à posição da vírgula. Neste caso, nós devemos, aí o pronome deve ficar após a forma verbal na posição de ênclise. E por fim, a ênclise também vai ocorrer com verbos no infinitivo impessoal. Exemplo, gostaria de pentear-te à minha maneira. Observem que o verbo pentear está no infinitivo impessoal, terminação do verbo é R. Logo, o pronome átono, oblíquo átono, está na posição de ênclise. O mesmo ocorre com o próximo exemplo. O seu maior sonho é casar-se. Verbo casar no infinitivo, por isso fez-se o uso da ênclise, pronome após o verbo, tá certo? Agora nós vamos falar do caso em que vai ocorrer a mesóclise, que é a colocação do pronome no meio da forma verbal. E ela vai ocorrer em uma única situação. Ela ocorre com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem que haja palavras atrativas, porque se ocorrer palavras atrativas antes da forma verbal, neste caso, vai se optar pela próclise, tá certo? E o que seria o futuro do presente para a gente relembrar? É uma ação que ainda vai acontecer, tá? No futuro próximo. Já o futuro do pretérito é uma ação que vai ocorrer no futuro, que ainda vai acontecer, porém, mediante a uma condição. Exemplo, orgulhar-me-ei dos meus alunos.
Eu tenho o verbo orgulhar, ele está iniciando a oração. Eu não tenho palavra atrativa antes dessa forma verbal, então ela não pode formar próclise. O máximo que pode acontecer é uma ênclise ou uma mesóclise. Só que o verbo orgulharei, ele está no futuro do presente, ele está iniciando a oração, está no futuro do presente. Então, neste caso, faz-se a necessidade da colocação do pronome estar no meio, ou seja, na posição de mesóclise. Também acontece no nosso próximo exemplo. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Agora o verbo orgulharia está no futuro do pretérito e está iniciando a oração sem palavra atrativa no início. Então, a posição aí seria de mesóclise. Uma dica para vocês lembrem que nós estudamos muito mais casos específicos de uso da próclise em relação ao de ênclise e mesóclise. Então, para que fique bem resumido esse assunto, lembrem, se o verbo estiver no início da oração, não estiver precedido de pausa, e este verbo que estiver no início da oração, ele não estiver nem no futuro do presente e nem no futuro do pretérito, vai acontecer a ênclise. Se estiver no início da oração, sem palavra atrativa, e estiver em um desses tempos verbais que eu já mencionei, vai ocorrer a mesóclise. Em todos os outros casos, optem pela próclise, que é a colocação mais recorrente, tá certo? Agora, nós vamos ver a colocação pronominal, alguns casos de colocação pronominal nas locuções verbais. Lembre que nos exemplos acima, existe apenas um verbo atraindo o pronome. Mas as locuções verbais, elas são formadas por mais de um verbo. Então, como é que vai se dar essa atração? É o que nós vamos ver agora. Então, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Então, vou simplificar isso aqui para vocês. A locução verbal é uma expressão formada por mais de um verbo, sendo que nessa locução nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. E o verbo principal, ele pode estar em uma das formas nominais, que seria infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, se nesse primeiro caso, a locução verbal formada pelo verbo auxiliar e o verbo principal, e este verbo principal ele estiver ou no gerúndio ou no infinitivo, o verbo pode ficar ou depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Observe, no primeiro exemplo, devo lhe explicar o que se passou. Eu tenho uma locução em que o verbo principal está no infinitivo. Então, optou-se pelo verbo depois do verbo auxiliar, que seria o verbo dever. Já no exemplo abaixo, nós observamos que o verbo ficou depois do verbo, que o pronome oblíquo átono, ficou depois do verbo principal, que seria explicar. No exemplo abaixo, nós podemos verificar que nós temos agora uma palavra atrativa, nós temos uma locução, porém, essa locução, a oração está introduzida por uma palavra atrativa. Então, o pronome, neste caso, ele fica antes da locução, tá? Por causa da atração do pronome. Por exemplo, não lhe estou contando isso por diversão. Então, agora a colocação foi de próclise devido à atração, mas poderia ficar também, que nem os exemplos abaixo, depois do verbo principal ou depois do verbo auxiliar. Outra situação, caso não haja palavra que atraia a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja no particípio. Agora, se a locução for formada por um verbo auxiliar mais verbo principal no particípio,
o verbo ele vai ficar ele vai ficar sempre depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal, porque esse verbo principal está no particípio, tá? Ele só fica depois do verbo principal se o verbo estiver ou no infinitivo ou no gerúndio. Ele também pode ficar, claro, antes da locução, se tiver palavra atrativa antes, tá certo? Então, eu tinha lá, no exemplo, foi-lhe explicado como deveria agir, o verbo ficou, o pronome oblíquo ficou depois do verbo auxiliar. O exemplo seguinte também, tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Então, o verbo tinha, ele é o auxiliar e o pronome oblíquo ficou depois. Se tivesse palavra atrativa, o pronome ficaria antes do verbo auxiliar, certo? Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!